A palavra do Senhor que nós vamos falar hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Muito conhecido, é muito... Até de cor, os irmãos já sabem, né, dessa passagem. Marcos, capítulo 4, do verso 35 em diante. O tema aqui na minha Bíblia, ela diz o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. E diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez nós oramos, Pai, que o Senhor, nesse momento, através da Tua palavra, venha nos ensinar. Venha nos mostrar a Tua grandeza, da majestade, e que nós possamos nos amoldar à Tua palavra. Fale conosco, Pai, nessa manhã. Esse é o nosso pedido. Amém. Existem na Bíblia vários textos que falam sobre a divindade de Jesus, porque esse era um tema muito discutido naquele tempo, naquele período, sobre se Jesus era um Messias, se ele era um profeta, se ele era um homem bom, se ele era um mágico, ou se ele era divino, realmente Deus. E a gente vai encontrar na Bíblia várias passagens que falam sobre a divindade de Jesus. Nós vamos ver o João, no seu Evangelho, a primeira passagem, o primeiro verso dele, ele enfatiza isso. Quando ele diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se foi feito. O verbo aqui, que é traduzido do grego logo, significa a palavra. E quando nós vemos aqui se referindo à palavra, quem é essa palavra, esse verso, nós olhamos lá para Apocalipse 19. No verso 13, quando ele diz que ele estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome era o Verbo de Deus. Então João ele está falando de Cristo Jesus aqui. Ele está dizendo que o verbo que estava no início, o próprio Deus, ele atribui a Jesus esse nome. Tomé também, quando recebeu a visita de Jesus, logo após a ressurreição de Jesus, ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. É importante que nós notemos essas referências dele como Deus, porque não era comum. Nós sabemos que na tradução judaica, na religião judaica, Deus é um Deus, é o Deus. E nesses episódios nós vemos os apóstolos iniciando esse reconhecimento de Cristo como o próprio Deus encarnado na terra. Paulo vai falar na sua carta aos Colossenses que nele habita toda a plenitude da divindade. Vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Que esse Deus que nós não conseguimos ver, ele é o próprio Jesus ali. E Jesus também demonstrou o seu poder e a sua divindade realizando coisas sobrenaturais quando esteve aqui na Terra. E quando a gente fala sobrenaturais, são coisas que estão fora da nossa natureza, do nosso universo conhecido. Como andar sobre a água, como transformar água em vinho, como levantar mortos do sepulcro, como acalmar a tempestade. Então Jesus, ele mesmo mostrou o seu poder na criação repetidas vezes. E a explicação para isso, pelos discípulos que estavam vendo isso, ele só pode ser feito por Deus. São milagres que não são comuns, não são simples, mas são fenômenos realizados por alguém que está fora, que não está preso a essa natureza.
ou seja, o próprio Criador agindo na sua criação. E aí, quando nós lemos esse texto, ele vai falar de mais um desses episódios, em que Jesus demonstra o seu poder sobre a criação, a própria criação. Ele falou com a criação, ele ordenou a sua criação, ele ordenou o mar e o vento. E nesse texto aqui, de Marcos, aqui, a curiosidade de Marcos é o seguinte, porque os três evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, que são conhecidos como sinóticos, né, porque eles contam as mesmas narrativas, os mesmos eventos, e às vezes usam até as mesmas frases. Marcos é o que menos se atém a detalhe. O evangelho de Marcos ele é bem rápido, ele é bem objetivo. Parece que Marcos está escrevendo sempre com pressa. Enquanto Mateus e Lucas dão muitos detalhes dos eventos que acontecem, Marcos, a preocupação é ele te levar do ponto A para o ponto B. E assim ele escreve. Mas nessa passagem em específico, é Marcos quem dá os maiores detalhes do que aconteceu. Ainda que Marcos não estava lá. Marcos não estava aqui no barco com eles. Mas por ser um intérprete de Pedro, escreveu os relatos de Pedro que estava no barco naquela noite. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente podia usar ele da maneira que sempre a gente conhece. Jesus entra no barco com os discípulos, eles entram, encontram com uma tempestade. Jesus está no barco e ele acalma a tempestade. Resolvido o problema. A gente poderia dizer aqui, usar isso de uma forma de dizer que todos os problemas da sua vida, todas as tempestades da sua vida, se Jesus está no barco com você, para que temer? Eles vão ser resolvidos. Não foi o que aconteceu na passagem? Não é assim que está descrito aqui? Não é o que nós esperamos, não é o que a gente escuta dessa passagem. Mas tem dois detalhes dessa passagem que eu quero tratar com vocês, que é bem diferente do que a gente conhece ou escutou dessa tempestade sendo acalmada. A gente pode começar nessa narrativa aqui. Claro, a gente tem que lembrar que o que eu falei não é uma inverdade. É óbvio que Jesus ele está tratando nas tempestades da sua vida. É óbvio que as tempestades da sua vida, Deus ele vai acalmar no momento certo. Mas será que é só isso que esse texto tem a dizer? Será que é só isso que esse texto está falando? De acalmar as tempestades da nossa vida? Ou será que tem mais alguma coisa nesse texto que às vezes a gente, por estar em meio às tempestades, deixamos passar despercebido? Então a narrativa começa no verso 35 dizendo: vamos para o outro lado. Falava ele ainda, e quando chegaram algumas... Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E aqui eu vou dar um contexto rápido aqui da onde eles estavam, o que estava acontecendo. Porque Jesus aqui, ele já tinha passado aí muito tempo falando parábolas. Ele estava na beira do lago, do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, ele é um grande lago, que tem aí seus 166 quilômetros de extensão, mais ou menos. Ele é chamado na Bíblia de Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, de Genezaré, dependendo da margem que você está. E esse lago, ele por estar abaixo no nível do mar, constantemente ele é atacado por ventos repentinos. Porque se a gente olhar para... eu acho que eu tenho... Esse é o mar, hoje, nos dias de hoje. Ele não mudou muito dos tempos de Jesus. O modo como ele era antes ainda está aí. E vocês vão notar que ele é cercado por montanhas. Ele como se tivesse um poço ali. E isso causa ventos muito fortes e repentinos no mar. Então vocês vão ver várias passagens falando de tempestades nesse lago. E Jesus estava aí, na beira desse lago, pregando e falando e ensinando. E as pessoas começaram a se acumular, se juntar e apertar. Ele fala: pega um barco e traz para cá. E eles colocaram esse barco na água. Jesus entra no barco, se afasta um pouco e usa o barco como púlpito, para poder se afastar mais da multidão e falar. E ele ficou muitas horas e começa a falar. Esse é o contexto dessa passagem. E esse verso 35, nós vamos voltar a ele mais para frente.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Verso 36, eles despediram a multidão, e Jesus, assim como estava o barco e os outros barcos o seguiam. Por que é importante nós olharmos para o verso 36? O que tem de interessante aqui no verso? O que tem de interessante aqui no verso 36? Os irmãos conseguem entender aqui? Conseguem visualizar aqui? Parece que é só um relato, né, do que estava acontecendo, os barcos estavam juntos. Mas isso é importante saber pelo relato, pelo fato histórico disso. Por quê? Haviam outras pessoas lá. Haviam outros barcos que entraram junto com eles naquele dia, naquela final de tarde, já à noite. Isso é importante, foi importante que ele colocou aqui, porque quando a gente vê esses relatos de testemunhas oculares do que aconteceu, o que ele está dizendo é o seguinte: existiam pessoas que estavam ali naquele momento, que entraram nos seus barcos e que viram o que aconteceu. Então, se eu estou escrevendo um relato, de um fato que aconteceu, e eu tenho pessoas que podem me desmentir, e podem dizer, eu estava lá, não foi bem assim. Eu estava lá, eu peguei o barco, eu fui junto lá também. Não teve tempestade, não foi tão forte assim. Então, o fato da gente ter esses relatos dizendo, olha, existiam testemunhas, né? Pedro falando aqui para Marta, tinha mais gente lá. Se alguém duvidar do que aconteceu, pode perguntar para fulano, ciclano lá, que eles estavam lá também. A gente não sabe, não tem os relatos do que aconteceram com esses barcos que entraram. A gente não sabe se eles naufragaram, a gente não sabe se eles voltaram, mas existiam outras testemunhas lá. Por isso é importante a gente se ater a esses detalhes do texto. E a gente continua no verso 37, quando ele vai dizer, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A palavra aqui grega para grande é mega. A gente não está falando de uma tempestade comum. A gente tem que lembrar que 7 dos 12 discípulos de Jesus eram pescadores, gente. Era gente acostumada com o mar. Era gente acostumada a pegar tempestade. Era gente acostumada com ventos fortes. E quando a gente olha para esse tipo de relato, eu pesquisando sobre o Mar da Galileia, hoje, se você for lá durante o ano todo, é capaz de você chegar lá e só ver um tapetão de água. Porque é muito difícil ter tempestades muito grandes. Tanto que hoje nós só temos dois vídeos de tempestades grandes no Mar da Galileia. Uma do ano 2000, não lembro exatamente, com ondas de até 3 metros de altura. 3 pés de altura. Ondas de 3 pés de altura não assusta nenhum pescador experiente. Entendeu? Eu já tive num barco pescando à noite com ondas desse tipo. Para mim, que era um pescador esportivo, eu pensei que eu ia morrer. Mas o capitão do barco e o seu ajudante, que eram pescadores, nem ligaram. Aquelas ondas que parecia que ia derrubar o barco, eles nem tranquilo. Mas a gente tem outra imagem de 92, de uma tempestade de vento, como essa que foi descrita aqui, no Mar da Galileia, com ondas de 10 pés de altura. 10 pés de altura. Aí já a coisa já muda de figura. Mas para essas ondas, essa mega, que Marcos chama de mega ondas aqui, assustarem pescadores experientes, a gente não está falando de uma tempestade comum, a gente está falando de uma tempestade qualquer. A gente está falando de uma mega tempestade. E aqui o fato interessante e intrigante. O verso 18 vai dizer o seguinte: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Imagina a cena. Esse não é um barco com cabines. Recentemente, em 86, acharam o resto de um barco da época lá. É um barco de 20 pés, que cabia até 15 pessoas, mas não era um barco com cabine. Imagina a cena de Jesus deitado na madeira do barco com o travesseiro. E essas ondas entrando no barco e molhando. Jesus deveria estar encharcado. Encharcado, ele não estava sequer, está deitado lá dormindo e encharcado. E a pergunta é, como assim? Como é que pode? Como é que ele é capaz de dormir numa situação dessa? Será que ele estava tão cansado dos sermões que ele deu durante o dia que ele apagou ali e dormiu daquele jeito? Será que quando os discípulos estavam
com medo daquela tempestade, olhava para Jesus assim e falava, ele está cansado mesmo. Será que a gente pensaria isso? E aqui nesse verso 38 tem uma das frases que mais intrigam nesse texto. E é onde a gente vai trabalhar. Porque nessa cena em que eles estão no barco, o barco está chacoalhando, está molhando, está virando, pescadores experientes estão dizendo, a gente vai morrer. Jesus está no barco, deitado, ensopado, sem levantar. E a pergunta é, mestre, não te importa que morramos? Guarda bem essa pergunta. Não te importa que pereçamos? Verso 39 vai dizer que ele desperta, repreende o vento e diz ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, o texto aqui, no original grego, quando ele usa essa expressão, não é que ele falou e depois de um tempo começou a acalmar, não. Foi imediato, foi uma resposta imediata ao comando de Jesus. Quando ele disse para o mar se acalmar, para o vento se acalmar, se calar, foi instantâneo, foi imediato. E o verso 40 ele vai dizer, por que sois assim tímidos? Tímidos aqui pode ser traduzido como, por que tens medo? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aqui ele usa duas palavras para medo. No verso 40, quando ele, talvez em algumas traduções de vocês, vai dizer tímidos. Mas a palavra original é medo. No grego, a original, ela é deilos. Só que esse medo, o significado dessa palavra no grego, significa um medo de timidez, um medo de covardia. É como se ele tivesse, por que vocês se acovardaram? E no verso 41, quando ele vai usar a mesma palavra, porque tens medo, ele vai usar uma outra palavra grega que significa phobemai, mas esse medo significa um medo de reverência, um medo de intimidação. Mas, quando eles fazem a pergunta, quem é esse? Ele nem orou ao Pai, porque eles eram acostumados a ouvir Jesus fazendo o quê? Orando. Ele não orava e pedia ao Pai, ele não orava para o Pai, ele não fazia as curas, ele não orava antes. Aí, nesse momento, Jesus levanta, ordena, comanda a tempestade, e a reação natural dele, de quem vê, se diante do Deus, é de medo, é de reverência, é deste medo aqui. Porque nesse momento eles se viram diante daquele que controlava o mar e o vento. Porque para eles, mesmo que eles andavam com Jesus, eles viram as curas de Jesus, eles viram Jesus fazendo algumas coisas extraordinárias. Mas quando eles viram Jesus controlando a natureza, controlando a criação, o único que tinha esse poder, ou esse comando, era Deus. E quando eles se viram diante de Deus, a reação deles foi temer. A reação deles foi esse tremor, esse medo. Eles estavam ok com Jesus expulsando demônio, curando enfermo, até aí estava tudo bem. Mas quando ele comanda a tempestade daquele jeito, aquela mega tempestade, alguma coisa mudou. E eles, essa resposta para o desespero de Jesus, eles não perceberam que Jesus ali ele estava cumprindo o que foi escrito lá no Salmo 107, no verso 23, que diz o seguinte: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobre os céus descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia, em medo. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaziam-se de toda a sua sabedoria. E então clamam ao Senhor. E na sua tribulação, ele os livra das angústias, faz cessar a tempestade, acalma-se as ondas, e então eles se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Esse é um salmo. 700 anos depois ou mais, eles sabiam que só Deus possuía esse poder. Eles, no choque pelo que aconteceu, eles perguntam uns aos outros, mas já sabiam da resposta. Quem é esse que até o mar lhe obedece? E mais tarde,
em Mateus 14, a gente vai ver um outro episódio, também no mar, no mesmo lugar, em que eles vão ver Jesus andando sobre as águas e que vai sair aquela tão grande exclamação: Tu és o Filho de Deus. E esse, às vezes, é o nosso problema nos dias de hoje. Por quê? Nas nossas tempestades, nós não entendemos que ainda estamos no barco com o Senhor. Às vezes, nós olhamos para as tempestades da nossa vida e esquecemos que quem está no barco conosco é o Senhor da criação. É esse que comandou o mar, e esse, porque ele sendo o Senhor da criação, como Paulo vai dizer que ele é a plenitude, tudo foi feito por ele, para ele e através dele. Nós estamos falando do Criador, nós estamos falando daquele que tem o controle, e ele estava no barco. E às vezes a gente olha para essa passagem, olha para as nossas próprias tempestades, e aí cometemos o erro que os discípulos cometeram, e que a gente vai falar um pouquinho mais daqui, que é o verso 35, quando vai dizer o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, escurecendo, já estava chegando a noite, Jesus disse: passemos para o outro lado. Por que eles entraram no mar? Por que eles entraram no lago? Jesus falou: passemos para o outro lado. Da outra vez, na outro episódio, que eles entraram no mesmo lago. Por que eles entraram no lago? Porque Jesus os comandou a entrar no lago. Jesus falou: pega o barco, atravesse para o outro lado, eu vou ficar aqui, depois eu encontro com vocês. E no meio do caminho eles foram pegos para a tempestade de novo. Quem mandou eles entrar no lago? Eles foram por conta própria lá? Não. Eles estavam enfrentando aquela situação porque eles foram desobedientes? Porque eles eram pessoas más? Eles estavam enfrentando aquela situação porque eles fizeram escolhas tolas? Já que a gente sabe que a gente realmente, às vezes, faz escolhas tolas. Mas não. Eles entraram naquele lago, naquele barco, e passaram pelas duas vezes pela tempestade, obedecendo à voz de Deus, obedecendo a uma ordem de Jesus. E o que nós aprendemos aqui é que, como o resultado da obediência deles àquela ordem, eles foram levados ao meio de uma tempestade. E muitas vezes nós caímos num erro até grosseiro de achar que porque as tempestades vêm na nossa vida é por causa de erros nossos, de pecados nossos, é porque nós estamos com falha disso, é porque é o diabo isso, o diabo aquilo. E esquece que nós temos um Deus que ele é soberano e ele age de formas que nós não entendemos. Muitas das vezes nós não entendemos. E nós não entendemos porque eu e você precisamos saber que Deus é um Deus que, para os seus próprios propósitos, ele usa, sim, tempestades para nos moldar. Ninguém quer passar por tempestade. Ninguém quer passar por dias difíceis. Ninguém quer passar por turbulências. Mas e se Deus o levou e colocou eles naquela situação? E se nós lemos a nossa Bíblia, nós sabemos que isso é constante aqui. Constantemente isso acontece aqui. É Deus quem leva os seus filhos para momentos de provações. E o que nós podemos dizer sobre isso? E quais seriam o propósito para isso? E a resposta que nós temos é que Deus, para concretizar os seus propósitos, a sua vontade, ele age como quer. Mandando a gente pegar um barco e ir para o meio de um lago e botar uma tempestade lá. E aí, esse primeiro entendimento vai definir como a gente vai responder o verso 38, que é onde a gente tem que focar nesse texto. Porque como a gente vai responder a Jesus estando no barco, em meio à tempestade, é como vai ditar como a gente vai entender isso. Porque no verso 38, Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertam dizendo: Mestre, não te importa que morramos? Eles, quando foram acordar Jesus, eles não chegaram ali e cutucaram e disseram assim: Ei, acorda aí, o negócio está feio aqui, acorda, ajuda nós. Provavelmente eles gritaram: Mestre, Senhor, não está vendo que a gente vai morrer? Você não se importa que nós morramos? Aqui não foi uma oração de ajuda,
Não foi, Senhor, nos ajude. O que eles fizeram foi dizer, você não se importa conosco. O que eles fizeram aqui foi colocar em xeque o caráter de Deus, em se importar com eles. O que foi posto em xeque aqui não foi se Jesus os ajudaria ou não, ou se ele tinha capacidade de ajudar ou não. Ele sabia que ele tinha. E por que eles não pediram ajuda? Nos ajude. Nos ajude, nós estamos nos afogando. Não, mestre, não se importa que morramos, você não está nem aí para nós. Esse foi o questionamento deles. Foi assim que eles falaram. Não foi, você não vai nos ajudar, nós vamos nos afogar. Você consegue ver a diferença? Estão conseguindo ver a diferença do que foi falado aqui? Deus, você não se importa comigo. Você está vendo o que eu estou passando. E você não se importa comigo. É exatamente o que eles falaram aqui. E é exatamente o que algumas vezes nós fazemos. Às vezes as nossas orações e os pedidos de ajuda a Deus para uma tempestade na qual nós estamos vivendo se torna um questionamento do caráter do próprio Deus, que diz que nos ama, que diz que vai cuidar de nós, que está no barco conosco. É isso que nós fazemos, é isso que eles estão fazendo. Nós estamos questionando o amor de Deus por nós. Nós conhecemos o poder dele. Nós sabemos o que ele fez no passado, nós sabemos o que ele fez em nossas próprias vidas, ao nosso redor, com a nossa família. Nós sabemos que ele tem poder. Mas às vezes as tempestades estão tão fortes, está batendo tanto, que ao invés de nós clamarmos por ajuda, nós estamos questionando o seu amor. E eu, olhando para esse texto, eu vi uma citação do Alistair Begg que diz assim, imagina Jesus fosse responder esse questionamento. E ele diria, se eu não importasse com vocês, primeiro eu teria chamado vocês. Não fui eu quem chamei vocês. Se eu não fosse cuidar de vocês, eu não estaria no barco com vocês. A razão pela qual eu estou no barco é porque eu me importo. A razão pela qual eu fui para aquela cruz é porque eu me importo com vocês. Essa seria a resposta de Jesus para eles e para nós. Você está achando que eu não me importo? Você esqueceu que eu fui à cruz? Você esqueceu que eu vivi nessa terra, em carne e osso? Que eu me esvaziei até a morte por você? Como ousa dizer que eu não me importo com você pelo tamanho das ondas que estão batendo no seu barco? Como questionar o amor desse Deus? Quantas vezes no meio das dificuldades da nossa vida, quando as ondas estão quebrando a nossa proa, e nós nos sentimos em perigo de sermos inundados, nós não fazemos esse questionamento. Não se importa que nós nos afoguemos? Não se importa que o meu sustento está faltando? Não se importa que a minha família está assim? Não se importa que o meu marido está numa cama de hospital? Não se importa que o meu casamento está acabando, que meus filhos estão longe? Não se importa comigo? O barulho das ondas não está suficiente para te acordar e agir ao meu favor? Deus se importa com o que nós estamos passando. Ele se importa e muito. E aqui o que está sendo testada é a nossa fé. Mas não a nossa fé no que ele pode fazer. Porque a história já nos mostrou o que ele pode fazer. A nossa vida nos mostrou o que ele pode fazer. Mas o que está sendo testado nesse momento é a nossa fé no amor dele por nós. Uma coisa que parece ser tão óbvia, mas que às vezes nos causa dúvida. Às vezes nós pensamos que nós estamos tão longe dessa vontade do querer de Deus, e pelo fato da onda estar tão grande, parece que ele realmente me esqueceu.
A fé não é sobre eu vencer o que eu estou passando, mas a fé é sobre eu acreditar na bondade de Deus. Aí é que está a nossa fé. É aí onde a gente exercita a nossa fé. A repreensão de Jesus, quando ele diz, vocês não têm fé, não foi porque eles acordaram ele. Não foi Jesus dizendo assim, vocês não acreditam em mim? Por que vocês não oraram? Por que vocês não resolveram? Por que vocês não exercitaram a sua fé? Não. Não foi por esse motivo que Jesus repreendeu eles pela fé. Porque nós sabemos que o correto seria dizer, Senhor, nos ajude. Nós sabemos que o Senhor pode. Eles não seriam repreendidos por isso. Mas ao dizer, o Senhor não se importa conosco, mostrou onde estava a fé, no amor dele pelos seus discípulos. A tempestade parecia ali tão aterrorizante que parecia que ele não se importava. Imagina a cena, volta para a cena. O barco lá, balançando, aquelas ondas gigantescas. E Jesus deitado, ensopado na traseira do barco, sem se mexer. Esses discípulos devem ter olhado indignados para aquela cena. Tá vendo? Não está nem aí. E as circunstâncias que eles estavam passando encheu a mente deles. E essa circunstância ficou entre a certeza que eles tinham da garantia que Cristo ia cuidar deles. Porque o medo era tão arrepiante que ficou e tapou essa visão. Essa segurança que Jesus trazia sempre para eles ficou bloqueada por esse medo. Mas não só bloqueou eles de entender isso, mas também os tornou surdos. Para o quê? Para o que Jesus havia dito no início. Nós vamos para o outro lado. Jesus não falou, talvez a gente chegue do outro lado. Jesus não falou, vamos tentar a sorte, vamos ver se a gente vai chegar. Ele falou, a gente vai para o outro lado. A gente vai passar para o outro lado. E às vezes a tempestade está tão forte, o barulho das ondas está tão forte, que a gente não escuta. A gente não escuta o que ele está falando para nós o tempo todo. O fato dele estar no barco com você não garante você que você não vai passar por tempestade. Não é isso que ele está garantindo, não. Ele está garantindo que você vai chegar do outro lado. Você pode se molhar bastante, pode se assustar bastante. Eles não só duvidaram do seu amor, dele se importar, mas duvidaram da palavra dele. Eles duvidaram da palavra que ele deu de que eles iriam passar. E embora esse relato desse incidente mostre a glória divina de Cristo, como Criador e controlador do mundo natural, esse mundo que nós vivemos aqui, ele também revela o seu cuidado. Esse cuidado compassivo de Jesus. É isso que ele está revelando nessa passagem. No meio de uma tempestade assustadora naquele lago, apesar da falta de fé dos discípulos, o Salvador soberano resgatou eles mesmo assim. Mesmo assim, mesmo pela falta de fé, mesmo pela pequena fé ou não tendes fé, ele resgatou eles. E da mesma forma, hoje nós podemos confiar. Nós somos chamados a confiar. Descansar no fato de que através de todas as tempestades, e elas vão vir, gente. E elas vão vir. Mas apesar de todas as tempestades, a promessa dele é que a gente vai cruzar, a gente vai chegar do outro lado. Ele vai estar conosco. Ele é capaz de libertar aqueles que confiam nele. Nós vemos isso quando Paulo vai escrever aos Romanos, lá no capítulo 8, verso 28, dizendo que todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas quais? Todas as coisas boas? Todas as coisas prazerosas da vida? Não. Todas as coisas. Todas as coisas. E o tema dessa mensagem, apesar de ser Jesus apazigua a tempestade, apesar de falar desse Jesus que vai sim apaziguar as tempestades quando ele quiser, na hora que ele determinar,
e segundo a sua própria vontade, ele nos alerta para ter esse cuidado. Nesse texto é muito comum nós focarmos na tempestade, Jesus apaziguando e Jesus nos livrando. Também está aqui, não é uma inverdade. Essa é uma promessa dele. Mas aqui tem um alerta para nós. Aqui tem um alerta para todos nós, para quando nós estivermos nesses momentos em que as ondas estão muito altas, batendo de todos os lados, nós não olhemos para o nosso Deus, para Cristo, e duvidemos do seu amor. Porque não existiu e nem haverá prova maior de amor do que ele fez por nós naquela cruz. Se só aquilo fosse feito por nós, seria o suficiente para que nós nos alegrássemos no resto da nossa vida. O que Jesus fez naquela cruz, ele provou um amor que tá fora das nossas, que é imensurável. Que nós tenhamos cuidado para quando nós olharmos para a tempestade das nossas vidas e ela não segue o nosso entendimento. E ela não entre na nossa frente para barrar o nosso entendimento do amor de Deus por nós. Porque se nós entendemos que Jesus está no barco e que ele sim se importa conosco, o medo ainda pode vir. O medo ainda vai vir. A gente ainda vai passar o momento de nos amedrontarmos com o tamanho das ondas. Mas a certeza do amor dele vai nos garantir essa paz, que é o que nós precisamos para passar nesses nossos dias de tempestade. Então, mais do que dizer a vocês que Jesus se importa com os seus problemas e que ele sim pode resolver os seus problemas, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que ele te ama, ainda que você tenha que passar pela tempestade. Ele está dizendo aqui, eu te amo, ainda que você esteja no meio da tempestade. Não duvide desse amor. Não duvide do que ele fez por você e do que esse amor é capaz por você, filho dele, chamados filhos meus. Então que nós olhemos para as nossas tempestades e lembremos disso. Apesar de parecer que ele está longe, a tempestade está tão... o barco está quase virando. Mas não duvide do amor dele, para reverter essa sua situação e para te mostrar que ele sim vai fazer você chegar do outro lado, amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra que veio nos lembrar que tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus misericordioso. E demonstrou isso de uma forma imensurável. Quando ao vir a essa terra, através de Cristo Jesus, morreu por cada um de nós aqui. Morreu para nos mostrar o quanto se importa conosco. O quanto o Senhor nos ama. O quanto esse amor, ele moveu na eternidade para que o Senhor viesse por nós. Nosso pedido hoje é que as tempestades que nos assolam, elas não seguem o nosso entendimento e elas não nos levem a questionar o teu amor por nós. Que nós não fiquemos surdos para não ouvir a tua palavra dizendo, eu o ordenei, eu estarei com você no barco e nós chegaremos ao outro lado. Nos ajude a confiar nas tuas promessas, na tua palavra. Nos ajude a confiar e nos agarrarmos com todas as forças a esse amor. E nos leve, Pai, no destino final. Nós não sabemos quais são os planos e os propósitos seus para a nossa vida, a não ser que vivemos eternamente contigo. Mas enquanto nessa terra e as tempestades que nos assolam, nós pedimos o teu socorro e a tua ajuda. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, nesses momentos, mas sempre nos lembrando do teu amor, do teu cuidado, que nos levará ao destino eterno. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.